Muito boa noite, que a Deus e paz do Mestre Jesus continue em nosso coração, em nossas mentes. Que mais uma vez possamos agradecer a Deus por essa oportunidade de reflexão sobre os fatos que marcaram a vinda de Jesus aqui na Terra e que nos foram transmitidos com muito amor, muito carinho pelos apóstolos. Dando continuidade no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, nós vamos a ler um trecho que deixamos a semana passada, porque esse trecho vai ser ligado com o seguinte dessa semana. Então, no capítulo 6, versículo 7, e ele percorria os povoados circunvizinhos, ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser um cadeado apenas, nem pão, nem alforje, nem dinheiro no cinto, mas que andassem calçado com sandálias e não levassem 2 túnicas. E dizia-lhes: onde quer que entreis numa casa, nela permanecei até vos retirardes do lugar. E se algum lugar não vos receber, nem vos quiser ouvir ao partir de lá, sacudi o pó debaixo de vossos pés, em testemunho contra eles. Partindo eles, pregavam que todos se arrependessem. Expulsava muitos demônios e curava muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Aqui no versículo 30, então pulamos já uma parte, mas isso dá continuidade praticamente. Versículo 30. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse: vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos, que não tinha tempo nem de comer. Bom, aqui vamos refletir um pouco sobre esse feito que Jesus enviou os 12. Quer dizer, são aqueles 12 escolhidos entre os outros seguidores mais fiéis de Jesus. E Jesus deu autoridade a eles. Como é que era essa autoridade? Praticamente é uma prática que está na Igreja Católica quando tem a ordenação dos padres. E também, que eu saiba, porque não tenho um conhecimento muito grande das práticas das igrejas evangélicas, mas também me parece que nas igrejas evangélicas eles têm essa bênção particular que eles dão para os presbíteros, para os pastores, logicamente, mas para o pessoal que está atendendo aqui as pessoas, os necessitados. Praticamente o que é? É uma qualidade espiritual que todos nós temos, né? Só que, como dizer, no caso, Jesus potencializa isso. Para fazer um confronto, nós sempre dizemos que somos crianças espirituais. Então vamos dizer que a criança, nós vamos dar, no lugar de dar sempre o leite, vamos começar a dar carne, vamos a dar um alimento mais sólido. É nesse sentido, para fazer uma comparação, não é exatamente assim. Isso é a comparação que nós podemos ter, uma ideia de qual era a autoridade. Tanto é que nós vemos que no
última linha desse trecho, fala, expulsava muito demônio e curava ungindo com óleo, quer dizer, já não tem exatamente a capacidade de Jesus, que Jesus não curava com óleo ou com azeite. Jesus curava somente com o pensamento, somente impondo as mãos. Se lembra, não? Das várias coisas, milagres que ele fazia. Sim, depois tem outras técnicas, às vezes ele curava com o toque e tudo mais. Mas vamos dizer que normalmente Jesus não precisava disso. Só que os discípulos dele, os 12, precisavam disso. Fazia uso disso, quer dizer, a capacidade dele era de qualquer forma limitada, mesmo sendo potencializada. Mas o que recomendou Jesus, que está muito bem explicado aqui, é de não levar nada, nem um cajado. Quer dizer, de ir assim, muito simples, mas calçando com a sandália, não, para não ferir os pés deles, não levasse nem 2 túnicas. Quer dizer, era para ser confiante mesmo em Deus, na providência. Confiante que no caminho ele iria encontrar os meios de sustentação, iria encontrar quem sustentasse eles. Como aquela famosa frase que fala Jesus, olha, não se preocupe do que você vai comer e beber, do que você vai vestir, porque Deus dá o alimento às aves do céu. Você lembra desse passo? Muito famoso. Claro que nós não vamos pegar tudo ao pé da letra, mas é o espírito que Jesus queria dar. É como dizer, a atitude que as pessoas precisam ter, sendo enviados por Jesus. Aí que está o discernimento que nós vamos ter. Será que nós somos enviados por Jesus? Será que Deus está querendo isso? Ou não está querendo outra coisa? Ou estamos sendo provados, por exemplo, como fala Jesus naquele famosa tentação que supostamente Jesus teve no deserto com o inimigo. Isso que cada um de nós, naquele momento, naquela determinada situação, precisa se perguntar e dar a resposta certa para aquela situação. E também fala uma outra coisa, de ir num lugar só e de lá permanecer. Por quê? Porque o que pode acontecer? Vamos fazer o exemplo de um qualquer sacerdote, padre, não, que seja dirigente espírita ou pastor evangélico. Todo mundo quer na sua casa. Estamos convidando para um jantar, para fazer uma festa, isso aqui. Podem ir? Pode. Será que deve? Será que isso aqui não vai dar, como dizer, vai dar uma entrada para a tentação de se mostrar, de ser mostrado? Então fica uma coisa muito material e deixa de ser uma coisa espiritual. Deixa de ter, de cumprir o papel da pessoa. Por exemplo, nós temos aquele caso de Madre Teresa de Calcutá, que ela não pegava nem um copo d'água, nem um pedacinho de pão, de doce, o que seja, nas casas que era convidada. E todo mundo estranhava, falando, não, mas de boa vontade, né? Casas de pessoas abastadas, falando, não, veja bem. Isso explicaram para os outros, ela não dizia isso. Explicava que ela costumava ir a visitar a casa dos pobres também. Só que na casa dos pobres, ela não podia receber água, não podia aceitar alguma coisa. Por quê? Porque iria fazer falta para aquela família. Só que ela não podia fazer uma diferença entre uma casa de pobre e uma casa de rico, de abastados. Por quê? Porque senão o pobre podia se ressentir, justamente,
para dizer, você não aceitou porque eu sou pobre. Isso é a forma que cada um de nós, claramente dentro do próprio entendimento, vai analisar, vamos repetir sempre, caso por caso. E aqui Jesus depois fala, se alguém lugar não vos receber, nem vos quis ouvir, partindo de lá, sacudiu o pó. Quer dizer, nós fizemos a nossa parte. Se nós formos com a intenção boa, se nós deixamos uma mensagem, se nós falamos uma palavra de Deus e a pessoa não recebeu, entrega a Deus, de qualquer forma. Porque é como justamente a parábola do bom semeador. Quem somos nós para saber se aquela semente caiu na estrada, caiu no meio das pedras ou caiu em terra boa? A colheita é de Deus, de qualquer forma. Pode até parecer que é pedras, pode parecer para nós e para Deus, que nós podemos saber. Primeiramente. Segundo lugar, isso poderia atrapalhar as pessoas, porque se nós vamos a pensar, se eu vou dizer isso, se eu vou fazer aquilo, se eu vou ter essa atitude, será que vai dar certo? Nós estamos desconfiando de Deus, talvez. De repente é isso. De repente a prova que Deus está dando para nós é justamente isso. Vai lá e fala. Porque a colheita, de qualquer forma, é de Deus. Então, isso se formos chamados. Bom, então, os apóstolos voltaram em Cafarnaum, na casa onde morava Jesus, e só que tinha muita gente, ele não podia nem comer nem beber. Então Jesus o chama para fora e foram de barco a um lugar deserto, afastado. Muitos, porém, os viram partir, e sabendo disso de todas as cidades, correram para lá a pé e chegaram antes deles. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Sendo a hora já muito avançada, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e a hora está muito avançada. Despede-o para que vão aos campos e povoados vizinhos e comprem para si o que comer. Jesus lhe respondeu: dai-lhe vós mesmo de comer. Disseram-se eles: iremos e compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou: quantos pães tende? E de ver. Tendo-se informado, responderam: 5 e 2 peixes. Ordenou-lhe então que fizessem todos se acomodarem, em grupo de convívas, sobre a grama verde, e sentaram-se no chão, repartindo-se em grupo de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e 2 peixes, elevou ele os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães e deu aos discípulos, para que lhes distribuíssem. E repartiu também os 2 peixes entre todos. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. E os que comeram dos pães eram 5.000 pessoas. Desculpe, aqui está escrito 5.000 homens. Aqui até também, quando a gente estuda, fala, eram 5.000 homens. Então, se você pensa que geralmente tem mais mulheres que homens, então deve ter mais de 5.000 mulheres. E as mulheres vão sozinhas? Não, as mulheres vão sempre acompanhadas de 2, 3. Aí vai dar um estudo sobre isso que não é brincadeira. Tem gente que fala que deveria ser mais de 12.000 pessoas. Né? Isso é interessante, porque
depois fala que foram recolhidos 12 cestas que, de- é, que sobraram ainda. Mas uma coisa que está me dando atenção agora, sinceramente, é que ele fala, ordenou que fizessem todos se acomodarem em grupos de convivas, sobre a grama verde, não, porque estavam no prato, e sentaram-se em grupo de 100 e de 50. Então, quero dizer, parece que eles, porque de 100 e de 50, para nós europeus, me lembra a formação do exército romano, que era feito justamente de 50, não? Os manípulos, que seriam os pelotões, e as companhias, que era de 100. Né? Então, a centúria, não? Tem um famoso centurião que mandava 100 homens. Então, de 50 de 100, por qual motivo que são justamente de 50 de 100? Será que eram grupos familiares? Será que eram grupos de amigos? Que todo mundo seguia Jesus? Isso é uma das coisas que muitas vezes nós ainda temos que descobrir. Ainda não tem estudo sobre isso. Né? Então, estudo mais adiantados. E o que me chama a atenção também é que ele fala que Jesus falou muitas coisas para eles. Não falou em parábolas, como fala em outros casos. E aqui, pelo que nós podemos entender, é um dos sermões da montanha que Jesus fez. Porque nós temos um sermão da montanha e um sermão do monte. Entretanto, deve ter tido vários disso. Só que depois eram um pouco diferenciados um do outro. Então, pegaram os dois, colocaram os dois, é outro, e pronto, acabou. Não vamos repetir sempre as mesmas coisas. E nesse Sermão do Monte, se podemos entender, quando ele coloca os convivas de 50 e de 100, ele está formando um grupo de pessoas, porque vamos pensar uma coisa, estas pessoas não foram chamadas lá. Jesus com os apóstolos, ele saiu correndo, ele estava, como dizer, fugindo entre aspas, quer dizer, ele estava num lugar, estava indo num lugar para descansar. Mas estas pessoas o seguiram a pé, deram a volta no lago. E chegaram muito depressa, porque foram antes que eles, que estavam indo de barco, que estava cortando o caminho. Então, quero dizer, eram pessoas que queriam ouvir a palavra de Jesus. Eram pessoas que estavam acreditando mesmo, que queriam seguir Jesus. Tanto é que chegaram antes de Jesus. Porque não é que Jesus chegou e eles logo em seguida chegaram. Então, essas são aquelas pessoas que têm muita boa vontade. Então, o Sermão do Monte, ele está assim, encaixando direitinho, para que eles formassem aqueles grupos que depois foram se espalhando no mundo romano, né, com a diáspora, e fundaram aquelas igrejas que a gente sempre fala que Paulo de Tarso fundou, não? Mas fundou porque encontrou pessoas que estavam aptas a seguir a pegada do mestre, praticamente, seguir os ensinamentos de Jesus. Não sei quanto tempo vamos ter ainda, porque aqui tem. Logo em seguida, forçou seus discípulos a embarcarem e seguirem antes dele na outra margem para Betsaida, enquanto despedia a multidão. E, deixando-os, foi à montanha para orar. Ao cair da... Mas aqui eu quero... Porque também eu acho que está mal colocado aqui a divisão que fizeram. Porque está vendo o que nós estávamos dizendo? Jesus geralmente fala o quê? Fala de mandar embora as pessoas, não? Como estava dizendo, manda embora as pessoas, assim, né? Mas aqui Jesus,
ele manda embora os 12 e fica se despedindo das pessoas. Quer dizer, está dando mais um ensinamento, está dando mais umas instruções para eles, muito provavelmente. Isso são reflexões que nós estamos fazendo. E deixando-os, foi à montanha para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, ele sozinho em terra. Vendo que se fatigava a remar, pois o vento lhe era contrário pela quarta vigília da noite, dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar, e queria passar diante deles. Vendo-o caminhar sobre o mar, julgaram que fosse um fantasma e começaram a gritar, pois todos ouviram e ficaram apavorados. Ele, porém, logo falou com eles, dizendo: Tende confiança, sou eu, não tenhais medo. E subiu para junto deles no barco, e o vento amainou. Porém no seu íntimo estavam cheios de espanto, pois não tinham entendido nada a respeito dos pães, mas seu coração estava endurecido. É aqui que falo que está meio atrapalhado com esses trechos, porque fala do coração ao singular e fala de eles ao plural. Então fica difícil algumas vezes, mas o que está escrito é esse. Então a gente procura ser o mais fiel possível ao texto. Porque, como já dissemos várias vezes, o texto ele foi escrito, e se eles escreveram isso dessa maneira é porque tinha um motivo que nós muitas vezes desconhecemos, por enquanto. Que tudo será revelado, fala Jesus, no fim dos tempos. Tudo será revelado. Então está vendo que deixando-os foi à montanha. Então tinha a montanha, né, para orar. Só que depois resolveu, como que o barco estava no meio do mar, não estava indo muito velozmente, só que estava andando em cima das águas. Ele não deu a volta. Aí, mais uma vez, os apóstolos estavam apavorados, porque estava a tempestade, o mar que estava, Jesus que estava em cima da água, que não é a mesma vez da outra vez. Que tinha uma outra vez que Jesus estava indo, já é diferente, né? Então isso é uma coisa que Jesus costumava fazer, podia fazer quando ele quisesse, não era um fato excepcional. Tende confiança, como sempre, ele tem um domínio, homens de pouca fé, né? Sempre aquele negócio. Terminada a travessia, alcançaram terra em Genezaré e aportaram. Mal desceram do barco, os habitantes logo o reconheceram. Percorreram toda a região e começaram a transportar os doentes em seus leitos, onde quer que descobrissem que ele estava. Em todos os lugares onde entrava, nos povoados, nas cidades ou nos campos, colocava os doentes nas praças, rogando que lhes permitisse ao menos tocar na orla de seu manto. E todos os que o tocavam eram salvos. Então ele dá continuidade, Jesus na missão dele, na pregação, né? Só que, como estávamos dizendo, não era interessante para Jesus se mostrar e ir em todo qualquer canto, não? E aceitar toda qualquer situação. Muito pelo contrário. Do que parece aqui, quando eles, quer dizer, o povo descobria onde ele estava. Porque ficavam assim, procurando ele. Onde está? Ah, fui visto nessa cidade, fui visto em outro lugarejo. Então eles iam descobrindo. Porque teria sido mais simples para Jesus, por exemplo, dizer, olha, hoje vamos aqui, daqui a uma semana vamos lá, vamos seguir um roteiro. Que depois vamos ver em outros passos, não? Vamos ver que Jesus evitava alguns lugares. Evitava.
E aqui tem aquele famoso passo que eles queriam tocar na orla do seu manto. Por que tocava na orla? Acho que já explicamos, né, nessa reflexão. Porque a orla de Jesus, provavelmente, ele deveria ter aquele filamentos, como dizer, não? Eram tranças que costumam usar os judeus, né? Que é praticamente, como dizer, um símbolo das orações. Não? Cada uma tem um significado, significa que ele está orando, quando ele ora, toca essa trança. Como dizer, é um símbolo sagrado, né? Um símbolo religioso. E o povo ia atrás disso, porque vamos sempre lembrar que Jesus não veio desfazer a doutrina dos judeus, não veio desfazer os ensinamentos da Torá, muito pelo contrário. Como ele falou, eu vim aqui a cumprir a lei, a dar cumprimento a Moisés. É isso que ele queria demonstrar. E todos os que o tocavam eram salvos. Por que falar salvos e não curados? Interessante, né? Ah, não, o cara foi curado, foi salvo. Não, muito pelo contrário. Nós, na literatura espírita, temos uma mensagem muito bonita de Emmanuel, que fala que Jesus salvou, mas a palavra salvar, quer dizer, o verbo salvar, significa o quê? Que a pessoa está salva de uma situação para entrar numa outra. Porque justamente salvo é como, um exemplo que dá Emmanuel é salvo de um naufrágio, de um navio, e vai para a terra. Mas nessa terra, será que a terra é boa? Será que está salvo? Será que acabou? Chegou ao seu destino? Ou deve dar continuidade a isso? Tanto é que Jesus, certa vez, ele falou, olha, vá e não peque mais. Por quê? Porque se você, que não seja mais que uma vez que o demônio que foi expulsado volte, encontre a casa limpa e vai chamar mais 7 piores que eles. Pior que ele. Quer dizer, se nós caímos numa situação e nós fomos sarados, é que nós podemos sempre cair na mesma situação. Esse é, como dizer, é uma oportunidade para saber de evitar aquela situação. É como fala Jesus, não peque mais. Deixa de fazer o que te trouxe nessa situação. Isso é a salvação. Para quê? Para dar continuidade, continuar na saúde, no que? Na vontade de Deus, no que Deus providenciou para cada um de nós. Né? Então, que tenhamos muita paz, muita alegria, que essas reflexões possam servir para que cada um de nós possa dar continuidade na própria evolução espiritual, que é aqui na Terra, e no reino de Deus, nos céus. Assim seja.